Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é Resgatando a Presença de Deus. Não sei se você já pensou de como seria a sua vida neste mundo sem a presença de Deus e também quais seriam as implicações sobre a sua vida vivendo sem a presença dele. Nós vamos tratar sobre este importante assunto na mensagem de hoje. E já de início quero lhe dizer algo que você nunca deve esquecer. Andar sem a presença de Deus é a mesma coisa de um cordeiro andar sozinho em uma floresta cheia de animais ferozes. Deus falou sobre isso através do profeta Jeremias, quando o povo de Israel havia perdido a presença de Deus por terem se afastado dele. Este texto bíblico está registrado no livro de Jeremias, capítulo 50, versos 6 e 7, que, de acordo com a Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: Meu povo tem sido ovelhas perdidas, seus pastores as descaminharam e as fizeram perambular pelos montes. Elas vaguearam por montanhas e colinas e se esqueceram de seu próprio curral. Todos que as encontram, as devoram. É interessante observarmos aqui que Deus atribuiu a culpa aos pastores que não cuidaram do rebanho e que descaminharam estas ovelhas, fazendo-as perambular pelos montes, se tornando assim presas fáceis dos devoradores. Olhando para este texto, eu fico pensando nos pregadores denominados como pregadores da prosperidade, que utilizam de seus expedientes sagrados, pregando somente sobre uma vida boa aqui neste mundo. Estas mensagens criam expectativas no coração das pessoas, e uma vez que elas não alcançam a prosperidade prometida, muitas delas se desviam dos caminhos de Deus, perdendo a presença de Deus em suas vidas, em suas famílias, em seus negócios e assim afundam-se de uma vez. Podemos possuir neste mundo muitas coisas, né? Isso é possível, Deus quer nos abençoar. Mas se não tivermos a presença de Deus em nossas vidas, mais cedo ou mais tarde seremos derrotados. O importante não é termos bens materiais, mas é importante termos a presença de Deus na nossa vida. Eu não estou aqui dizendo que é pecado as pessoas possuírem bens materiais adquiridos de forma lícita, mas o que eu estou dizendo que é muito mais bênção para a vida de uma pessoa quando ela tem a presença de Deus, ainda que ela não tenha bens materiais. E o profeta Jeremias, ele também fala sobre esta questão de ovelhas perdidas do rebanho e que são atacados por feras. E eu estou dizendo isso porque pessoas que não têm a presença de Deus são pessoas vulneráveis a ataques de feras deste mundo. E esse texto que eu estou me referindo está em Jeremias também no capítulo 50, verso 17, que de acordo com a Bíblia Viva, o texto lá diz o seguinte: O povo de Israel é como uma ovelha perdida do rebanho. Foi atacada por leões. Primeiro, o rei da Síria devorou sua carne, depois Nabucodonosor, rei da Babilônia, roeu os seus ossos. Notem que neste texto há uma narrativa de uma sequência progressiva de caos e destruição. Essas ovelhas perdidas que perderam a presença de Deus, elas se tornaram presas fáceis e foram atacadas por leões. Neste caso, os leões foram o rei Nabucodonosor, que com seu forte exército devorou as suas carnes, e por final o rei da Babilônia, que roeu os seus ossos. É isso que nos diz o texto bíblico, conforme narra na tradução da Bíblia Viva. Em outras versões traduzidas para o português,
diz o texto que o rei da Babilônia quebrou e esmagou os seus ossos. Essas carnes devoradas e estes ossos esmagados que aparecem aqui neste texto são carnes e ossos humanos e se referem ao povo de Israel que estavam como ovelhas desgarradas. Vejam que grande tragédia alguém viver sem a presença de Deus. Isto aconteceu quando o povo de Israel estava vivendo sem a presença de Deus. Eu poderia citar ainda muitas outras passagens bíblicas que demonstram claramente, de forma cristalina, de que viver neste mundo sem a presença de Deus é estar todo o tempo exposto às feras deste mundo, as quais são usadas por Satanás para atacar e destruir a vida das pessoas. Se quisermos ter uma vida protegida destas feras malignas, precisamos ter a presença de Deus conosco 24 horas por dia. Nós temos como exemplo de uma vida com ou sem a presença de Deus o povo de Israel, que teve a presença de Deus por muitos anos e quando eles andaram na presença de Deus, eles se tornaram os maiores vencedores naquela época. Mas quando a presença de Deus não se fazia mais presente no meio do povo de Israel, as derrotas deles se multiplicavam e eles viviam uma vida cheia de fracassos. São vários os exemplos bíblicos que nos mostram isso, mas eu vou citar apenas um registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 4, onde relata a derrota dos filhos de Israel imposta pelo exército filisteu. Naquela ocasião, diz as Sagradas Escrituras, neste capítulo 4 de 1 Samuel, que os filisteus se uniram para fazer guerra contra Israel. Israel, achando que a presença de Deus estava com eles, partiram para combater os filisteus. Mas conforme diz o texto sagrado, quando Israel se aproximou do exército filisteu, os filisteus que então se colocaram em linha de batalha e no terrível combate travado lá em Afec, Israel foi vencido pelos filisteus. E diz a Bíblia que cerca de 4.000 homens foram mortos. Diante deste caos, os anciãos de Israel estavam todos inconformados com esta grande derrota. Eles arrazoavam em seus corações, dizendo: por que hoje o Senhor Deus permitiu que fôssemos derrotados? Eles buscavam uma explicação para isso, e depois de refletirem sobre o ocorrido, eles concluíram que a derrota era pela falta da presença de Deus no meio deles. Isto fica evidente quando eles tiveram a ideia de buscar a Arca da Aliança de Deus que estava em Siló. Conforme diz o texto em 1 Samuel capítulo 4, verso 3, eles diziam que a chegada da Arca da Aliança iria lhes salvar das mãos dos inimigos. Eles tinham informações dos seus antepassados de que Deus se fazia presente na Arca da Aliança, e eles sabiam também das histórias passadas, onde dizia que a Arca da Aliança era sempre levada adiante deles, tendo ali a presença de Deus que os protegia. Eu quero falar aqui um pouco sobre a Arca da Aliança e também sobre algumas das ações de Deus onde a Arca da Aliança estava. Isto vai nos ajudar a entender melhor o que estes anciãos estavam pensando quando queriam levar a arca para o seu acampamento. A Arca da Aliança foi construída por ordem de Deus e ela representava a presença de Deus no lugar onde ela estava. Se olharmos para os escritos do livro de Números, no capítulo 7, verso 89, diz o texto que quando Moisés entrava na tenda sagrada para falar com o Senhor, ele ouvia a voz de Deus falando com ele, e esta voz saía do meio dos 2 querubins que estavam em cima da tampa da Arca da Aliança. Diz esse texto que era assim que Deus falava com Moisés. A presença de Deus estava sobre a tampa da arca, e Deus falava com Moisés ali sobre aquela arca, e Moisés ouvia
a voz de Deus. Sabendo os israelitas que a presença de Deus se fazia presente na Arca da Aliança, eles começaram a carregar esta arca sempre à frente em suas jornadas, isto como forma de proteção e de vitória garantida. No livro de Números, capítulo 10, versos 33 até o verso 36, diz que os israelitas partiram do Sinai, o monte de Deus, o Senhor, e caminharam durante 3 dias, e a Arca da Aliança do Senhor ia sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar de se acampar. A nuvem do Senhor ficava por cima deles durante o dia, e sempre que a arca partia, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, levanta-te e espalha os teus inimigos, e que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés dizia assim: Ó Senhor Deus, volta para ficar com os milhares de famílias do povo de Israel. Notem que eles tinham como certa a presença de Deus no meio deles quando ali estava a Arca da Aliança. Em outra ocasião, quando o povo de Israel estava para conquistar a cidade de Jericó, terra prometida por Deus, lá também eles estavam com a Arca da Aliança à sua frente. O texto de Josué, capítulo 3, verso 3, mostra Josué dizendo ao povo o seguinte: Quando vocês virem os sacerdotes levitas carregando a arca da aliança do Senhor nosso Deus, arrume as suas coisas e sigam a arca. Um pouco mais adiante, neste mesmo capítulo 3 de Josué, nos versos 11 e 13, ali narra que a arca da aliança do Senhor iria atravessar o rio Jordão na frente deles. A palavra de Deus trazida a eles através de Josué era: escolham 12 homens, um de cada tribo de Israel, e quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus puserem os pés da água do Jordão, estas águas vão parar de correr, e estas águas, então, ficarão amontoadas em um lugar na parte de cima de onde elas vêm. Notem que no Jordão aconteceu um grande milagre, que foi a separação das águas. As águas do rio continuaram vindo, mas Deus criou uma barreira de águas para que elas não descessem até que todo o povo atravessasse o rio Jordão. As águas que estavam da parte de baixo do rio, ou para onde elas estavam correndo, estas águas elas escoaram e o povo passaram andando na terra que fazia parte do leito do rio. Isto só aconteceu quando os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança puseram os seus pés nas águas do rio Jordão. A presença de Deus fazia acontecer coisas maravilhosas e extraordinárias no meio do povo de Israel. O povo de Israel contemplou estas maravilhas por muitas vezes. Meus amados e minhas amadas, se quisermos contemplar manifestações da glória de Deus, nós precisamos da presença de Deus em nosso meio. Se quisermos ver a manifestação da glória de Deus, precisamos da presença de Deus na igreja. Precisamos da presença de Deus em nossas casas, em nossas vidas, em todos os lugares por onde andarmos, nós precisamos da presença de Deus. Foram estas maravilhas que aconteceram com a presença de Deus ali em favor do seu povo de Israel, que motivou aqueles anciãos que estavam inconformados com a morte daqueles 4.000 homens israelitas que morreram vítimas do exército dos filisteus. Eles então tomaram uma decisão de mandar trazer a Arca da Aliança que estava em Siló, pensando com isso de que aquela arca trazia ali naquele lugar a presença de Deus e eles iriam então vencer aqueles filisteus. Eles chegaram a esta conclusão, que se a arca fosse levada para o acampamento onde eles estavam acampados, a presença de Deus estaria lá e eles venciam os filisteus.
Foi pensando nisso que esses anciãos de Israel deram ordens para que a arca fosse buscada e trazida para o acampamento deles. Aqueles que foram designados a buscar a arca em Siló, eles foram lá e de lá trouxeram a arca do Senhor. Os sacerdotes responsáveis da casa do Senhor, lá em Siló, que chamavam Ofni e Finéias, que eram filhos do sumo sacerdote e juiz de Israel, aquele homem chamado Eli, eles acompanharam a arca até que ela chegasse ao acampamento do exército de Israel. Diz o texto bíblico, em 1 Samuel capítulo 4, verso 5, que quando a arca da aliança chegou no local onde estava acampado o exército de Israel, os israelitas gritaram tão alto que a terra tremeu. Os filisteus, quando ouviram os gritos do povo de Israel, eles ficaram espantados e curiosos para saber qual era o motivo dos gritos. Diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 4, verso 6, que eles tomaram conhecimento que o motivo dos gritos era porque a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento dos israelitas. Eles, sabendo disso, ficaram com muito medo e disseram: um Deus chegou no acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar deste poderoso Deus? Eles diziam: foi esse Deus que atacou o Egito com todo tipo de pragas. Nós estamos perdidos. Notem que o exército filisteu ficou aterrorizado com a chegada da Arca da Aliança, pois eles também sabiam que isto significava a presença de Deus no meio do povo de Israel. Eles sabiam que jamais um exército conseguiria vencer Israel com a presença de Deus no meio deles. Mas notem que, apesar do espanto que tomou conta do coração dos filisteus, a história bíblica diz que os filisteus começaram a conclamar seu exército a não desanimarem, a serem corajosos. Os filisteus conclamaram para que seu exército lutasse com todas as forças para derrotar a Israel. Eles diziam: se perdermos a batalha para Israel, nós vamos nos tornar escravos deles para sempre. E pensando nisso, então o exército filisteu partiu para a guerra contra o povo de Israel, contra o exército israelita. O verso 10 de 1 Samuel capítulo 4 diz que os filisteus lutaram e os israelitas foram vencidos. Os que sobreviveram saíram correndo em fuga para suas casas, mas milhares morreram no combate. Segundo o texto bíblico, ocorreu uma matança de 30.000 israelitas nesta batalha. Mas não foi só isto. Os filisteus se apoderaram também da arca da aliança do Senhor e a levaram embora. E além disso, também mataram os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos de Eli. Talvez você esteja pensando, mas por que o povo de Israel foi derrotado? Por que foram mortos 30.000 israelitas? Por que Deus permitiu que os sacerdotes Ofni e Finéias fossem executados? Por que tudo isto aconteceu? Se a arca do Senhor Deus estava lá, por que permitiu Deus que os filisteus se apoderassem também desta arca e levassem embora? A resposta a todas estas indagações é uma só. A Arca da Aliança estava lá, mas a presença de Deus não estava. Se a presença de Deus estivesse na arca, os filisteus seriam fulminados quando tocassem nela. E será então porque a presença de Deus não estava na Arca da Aliança? Vamos buscar uma resposta bíblica a esta indagação. Os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram os responsáveis pelos atos sagrados na casa do Senhor em Siló. Mas eles não honraram a Deus. Antes, eles profanaram o santuário de Deus. Conforme nos informa o texto bíblico em 1 Samuel capítulo 2, verso 12,
eles eram desonestos, eles roubavam as carnes que as pessoas ofereciam para sacrifícios a Deus, não só aquelas que chegavam, mas até mesmo aquelas que já estavam sendo oferecidas em sacrifício sob o fogo. Além disso, eles prostituíam na porta da tenda da congregação. Eles profanaram aquilo que era sagrado. Por este motivo, Deus então se retirou daquele lugar e a presença de Deus não se fazia mais presente nem naquele lugar e nem na Arca da Aliança que lá estava. Se olharmos no texto de 1 Crônicas, capítulo 13, versos ali, o texto todo vai contar a história, então não vou agora denominar um verso específico. Ali vai narrar a história de quando Davi conclamou o povo para buscar a Arca da Aliança que estava em Kiriat Jearim e levá-la de volta para Jerusalém. Diz o texto bíblico que eles colocaram a arca num carro de bois e eles estavam então levando esta arca para Jerusalém, e quando eles então passaram por um lugar, um campo de debulhar cereais que pertencia a Quidom, os bois ali tropeçaram e Uzá, um dos que estavam ali próximo, estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança para não cair. Mas ele não podia tocar na Arca da Aliança do Senhor, pois era a arca sagrada e Deus estava ali. Então diz a Bíblia no verso 10 do capítulo 13 de 1 Crônicas, que na mesma hora o Senhor ficou irado por Uzá ter tocado na Arca da Aliança e Deus o matou ali. Ele morreu ali na presença de Deus. Notem que aqui, neste ocorrido, havia a presença de Deus na arca, mas quando a arca estava no acampamento de Israel, na batalha deles contra os filisteus, Deus não estava lá. E a prova disso é que aqueles soldados filisteus, incircuncisos e pagãos, eles não só tocaram na arca, mas eles roubaram a arca, pegaram de assalto a arca e levaram embora para suas terras. Notem aqui algo importante que nós precisamos observar. A arca por si só nada podia fazer em favor do povo de Israel. O que faria diferença era a presença de Deus ali na arca que estava com eles. Eu quero chamar a atenção para fatos semelhantes que acontecem em nossos dias. Há pessoas que, para protegerem suas casas, colocam uma Bíblia aberta em um porta-Bíblia, um suporte ali onde se coloca a Bíblia. Outros colocam nas empresas. Aqueles que também penduram cruz no pescoço, penduram em retrovisores dentro dos carros, buscando assim uma proteção divina. Talvez você vai ficar desapontado com algo que eu vou dizer, mas esses objetos não protegem nada. A Bíblia aberta, pelo fato de estar ali em um lugar, também não vai proteger. O que protege é a presença de Deus que se faz presente no lugar onde há pessoas tementes a Deus, onde no lugar há pessoas que glorificam a Ele, onde no lugar há pessoas que se dobram diante dEle. E é assim, então, que nós somos protegidos por Deus, quando nós honramos a Ele, quando nós prezamos a Deus, quando nós o reverenciamos e quando nós temos a presença dEle em nossas vidas. São pessoas que têm a bênção de Deus, são pessoas que andam na presença de Deus, que podem serem protegidas ou que têm esta proteção de Deus. Essa questão que citei, de que uma Bíblia aberta em um lugar, apenas ela estando lá, ela não pode proteger uma pessoa. Talvez alguém possa dizer, mas eu já vi até pessoas colocarem a Bíblia na cabeça de um endemoniado e ele ficar liberto. Meu irmão e minha irmã, neste caso, esta pessoa não foi liberta por causa de alguém colocar a Bíblia sobre ela, mas ela foi liberta pela autoridade que Deus deu ao servo, à serva dele, que estava com a Bíblia na mão. Eu já vi uma vez uma pessoa que não era temente a Deus e nem honrava a Deus, e esta pessoa pegou uma Bíblia para expulsar demônio.
Mas o demônio se apoderou desta pessoa e a jogou no chão. Ela, em vez de expulsar o demônio, ela também foi vítima de ações malignas. A diferença, meus amados irmãos, está na presença de Deus e não nos objetos. A presença de Deus está naqueles que o temem, está naqueles que o adoram em espírito e em verdade. Está sobre aqueles que têm uma vida consagrada a este Deus maravilhoso. Para finalizar, quero dizer que hoje não temos a Arca da Aliança aqui junto de nós, como o povo de Israel tinha naquela época e que era bênção para a vida deles, porque ali havia a presença de Deus. Mas nós temos em nossas vidas o Espírito Santo, aquele Espírito Santo da promessa dita por Jesus que ele enviaria quando ele voltasse ao Pai. E a presença do Espírito Santo de Deus sobre nós significa a presença de Deus em nossas próprias vidas. Este Espírito Santo, segundo nos ensinou Jesus, ele nos guiará em toda a verdade e nos fará lembrar de todas as coisas que ele nos tem ensinado. Quando somos guiados em toda a verdade, e quando lembramos das coisas que Jesus nos ensinou e colocamos estas coisas em prática, a presença de Deus é constante em nossas vidas e esta presença de Deus nos abençoa em tudo que temos. Ele nos protege de todo o mal, ele nos guia em um rumo de uma vida vitoriosa, não apenas neste mundo, mas nos guia para uma vida eterna, gloriosa, que nunca se acaba. Eu quero orar neste momento para você que está sem a presença de Deus em sua vida, sem a presença de Deus na sua família, para que você consiga ter esta presença de Deus na sua vida e no seu lar. Quanto àqueles que já experimentaram a presença de Deus na vida, mas que perderam porque apostataram-se da fé, desviaram dos caminhos de Deus, este é o momento de você resgatar a presença de Deus sobre você e sobre a sua família, para que vocês sejam protegidos e abençoados. E para aqueles que têm a presença de Deus constante em suas vidas, eu quero orar para que Deus vos ilumine, vos guarde, para que nunca vocês percam a presença de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra revelada a nós, onde o Senhor mostra como é bom termos a presença do Senhor em nossas vidas. Ó Deus, me lembro de Moisés quando estava saindo do Sinai e que o Senhor estava irado com aquele povo que construíram o bezerro de ouro, estava ali adorando aquele bezerro. E o Senhor disse para Moisés, Moisés, leva este povo, vai adiante, mas eu não vou mais com vocês. E Moisés então clama ao Senhor, Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe ir, não nos mande ir à frente se o Senhor não estiver conosco. Se a tua presença não estiver com nós, eu não vou. Meu Pai, nós queremos também que a presença do Senhor esteja conosco todos os dias da nossa vida. Ó Deus, porque sem a tua presença nós seremos derrotados pelos inimigos que estão à nossa frente. Mas eu te louvo, ó Pai, porque o Senhor se coloca à disposição para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se nós também estivermos e andarmos na tua presença. E eu peço então nesta hora, ó Pai, que o Senhor alcance estas pessoas que ainda não têm a presença do Senhor, que elas possam se dobrar diante do Senhor, pedir perdão para os seus pecados e pedir para que o Senhor habite no meio delas, para que elas também sejam protegidas e abençoadas. Ó Deus, quanto àqueles que tropeçaram e caíram e que perderam a presença do Senhor, ó Deus, ajude estas pessoas a reconciliarem com o Senhor e resgatarem a tua presença na vida delas. Eu sei, ó Deus, que o Senhor perdoa todos os pecados, o Senhor nos purifica de toda injustiça, mas é necessário que os teus filhos busquem o perdão do Senhor e se disponham a seguir nos teus caminhos. Ó Deus, quanto àqueles que estão seguindo nos caminhos do Senhor, eu peço que o Senhor os proteja, livre de todos os males,
para que nunca eles venham perder a presença do Senhor. Eu rogo assim por todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E nesta hora, ó Pai, eu peço também a Tua bênção sobre os Teus filhos, dando a eles o pão de cada dia, o salário, a renda nos negócios, e que eles prosperem em tudo aquilo que fizerem e que assim sejam abençoados pelo Senhor. Quanto àqueles que estão enfermos, toca, Senhor, agora neste corpo enfermo. Repreenda, Senhor, toda a enfermidade, desde a cabeça aos pés. Com a autoridade que o Senhor me dá, eu repreendo doença. Saia deste corpo, vá embora, para nunca mais voltar. Meu Deus, garanta a cura e que esta pessoa tome posse da bênção e glorifique ao Senhor que estás nos céus. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Foi uma grande alegria estar com vocês aqui todo este tempo, trazendo esta mensagem de Deus ao seu coração. E eu peço para que você multiplique esta mensagem, mandando o link para os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal Palavras de Vida, tem um logo ali do lado direito, parte inferior do seu vídeo. Ali você clicando vai te levar para o local onde você vai se inscrever e você vai fazer parte deste grande grupo de pessoas que tem apoiado este ministério da semeadura da Palavra de Deus. E eu vou estar orando por todos vocês e eu tenho certeza que Deus abençoará o seu coração, a sua vida e toda a sua família. Então que Deus te abençoe. Até em breve, se Deus assim quiser. Um grande abraço a todos e a todas.